espiritual que tem preocupação com a segurança e o futuro da humanidade. Um pastor que cuida do seu rebanho, não quer que as ovelhas briguem entre si, e a salvação é para todos. O Papa está agindo na sua função não só também espiritual, mas pedagógica e educativa de impor limites claros a uma situação de guerra. Isso está embutido na mensagem do Papa. Porque o Papa, conhecendo o magistério de maneira única, sabe muito bem que a guerra, mesmo não sendo um ideal cristão, ela pode ser uma situação utilizada, ou seja, uma prática em situações muito especiais para justamente preservar aquilo que o cristianismo prega e defende, que é a dignidade humana e o bem comum. Então, a guerra justa, ela é permitida ao mundo cristão, mas em situações muito excepcionais. O Papa não tomou partido político, o Papa não tomou um lado, ele colocou aquela situação de alerta com uma mensagem educativa e espiritual que é necessária e que serve, inclusive, para um dos lados, uma nação, por exemplo, que reconheça uma motivação legítima para sair em guerra, como, por exemplo, a própria defesa da liberdade dos cristãos, que é um dos elementos utilizados pelas nações ocidentais para fazer o enfrentamento contra nações que, de costume, buscam perseguir e acabam realmente perseguindo as minorias religiosas, inclusive cristãos, que é o caso do Irã. A mensagem do Papa ela veio no momento em que o senso comum naturalmente pode associar como alerta aos Estados Unidos, porque a guerra, no sentido formal, ela realmente se inicia quando os Estados Unidos se aproxima do Irã e tenta ali empreender incursões para atingir seus objetivos dentro do território iraniano. Então, é o início dessa movimentação militar dos Estados Unidos que faz com que a guerra ecloda e se inicie efetivamente. A mensagem do Papa vem como alerta. E a guerra, nesse sentido, voltando à doutrina, quando ela visa restabelecer a ordem, a liberdade e a paz, ela pode ser uma guerra justa, legitimada pela visão cristã, pela tradição cristã, pela doutrina cristã, pelo magistério cristão, ou seja, pela igreja. Mas ela não é algo vulgar, ela não é algo normalizado como é em outras religiões. A guerra na visão cristã ela é uma exceção, não é a regra. A regra é nas religiões que tomam a tal conversão ou reversão pela espada, a fé pela espada, que é o caso do Islã. A espada no cristianismo ela é usada para defender a dignidade cristã quando a dignidade cristã é atacada, quando a fé cristã ela é violentada. No Islã, ela é um recurso usual, ela é uma prática comum, como uma forma de estabelecimento do poder religioso e da vontade de Maomé e endossado pela própria tradição doutrinária islâmica. Quando o Papa traz essa mensagem, existe uma situação que tem que ser colocada. O Papa, em um momento, ele falou sobre o cuidado com a civilização, o cuidado com a vida humana. E aí é que se associa esse discurso como o discurso dele, do Papa, contra, mas direcionado, melhor dizendo, aos Estados Unidos. E aí é que a gente tem que ter esse cuidado de ver aonde a mensagem do Papa pode ser utilizada. No caso, o Islã é quem vem destruindo a civilização. O Irã, ele destruiu a civilização persa. Não é nem uma matéria religiosa aqui, é uma matéria étnica. As diversidades, as diversas religiões, o zoroastrismo, o judaísmo, o cristianismo foram igualmente perseguidos dentro do regime autoritário dos ayatollahs. Então,
essa mensagem do Papa, que é uma mensagem geral, quando a gente coloca para a situação concreta de guerra, eu interpreto, não estou dizendo que é o Papa, porque o Papa, quando ele coloca a mensagem dele, o time é justamente algo que a gente entende como associado ali à guerra que os Estados Unidos inicia, mas, num ponto de vista moral, eu interpreto que ela deve ser utilizada, essa mensagem do Papa, para todo e qualquer regime que persiga as minorias, e deve ser, inclusive, utilizada contra os regimes mais perigosos. O regime mais perigoso em questão é o regime iraniano. É a China que apoia o Irã por debaixo dos panos. É a Rússia que faz assessoramento, fornecendo armas ao Irã. Porque esses são regimes que degolam cristãos aos milhares em praça pública. E que é justamente essas minorias cristãs dentro do Irã as que mais sofrem nesse momento. Eu vi um alerta muito importante de que era importante o Papa falar, porque justamente numa situação de guerra, quem vai ser colocado na linha de frente como escudo humano dentro do Irã são os cristãos, porque eles vão pegar os inimigos e vão colocar como uma forma de sacrifício, sacrificando esses cristãos que serão os primeiros a morrer. E, de certa forma, uma guerra imprudente faz com que aqueles que deveriam ser protegidos pelos Estados Unidos, que é, no caso, os ocidentais dentro do Irã, incluindo os cristãos católicos, sejam os primeiros a sofrer. E o alerta do Papa é importante também para proteger os cristãos no momento de guerra, no momento mais sensível. Mas a guerra vem sendo empreendida continuamente pelo Irã. O Irã é um estado de guerra, é um estado em constante guerra, é um estado propriamente guerreiro. Então ele é objeto total do conteúdo dessa mensagem do Papa. Não estou falando se o Papa falou para o Irã. Eu estou dizendo que quando o Papa fala que a civilização deve ser protegida, quem mais ataca a civilização cristã, ocidental e dos direitos humanos é o Irã. Então, eu entendo que essa mensagem deva servir para ser usada, não é o Papa que está usando, sou eu, na minha interpretação, contra o Irã. Então, tenham cuidado com as armadilhas que a grande mídia coloca para jogar o povo cristão contra um governante muito imperfeito, como é Trump, mas que, de certa forma, está fazendo algo que era necessário fazer há muito tempo. E o Papa não toma posição político-partidária, ele não toma posição de política externa. Ele é sempre uma baliza moral e uma baliza espiritual para trazer dignidade humana a todas as situações da vida em sociedade. Nós temos uma situação que deve ser denunciada. O presidente Trump, ele claramente age em irreverência, com um profundo desrespeito à figura do Papa, ao símbolo que o Papa representa, não só como vigário de Cristo, como representante de Cristo na Terra, e em matéria dogmática devemos total obediência, mas ter sensibilidade de que ele é um líder, um chefe de Estado do Vaticano, que entende que o melhor recurso sempre será a diplomacia e o diálogo, é estabelecer pontes, estabelecer um canal de conversação. É possível tomar a mensagem do Papa de maneira muito séria, é uma mensagem pastoral, e é possível entender que a guerra justa é um dos recursos para a libertação dos cristãos. O que não pode ser permitido é um líder, mesmo com todas as razões do mundo, não ter a sensibilidade de entender essa mensagem espiritual do nosso Papa. Sobre a blasfêmia, é Trump que tem que responder a Deus nesse momento. A justificativa que ele usou de que ele estava se
portando ali na imagem como um médico que estava salvando uma vida, porque existe essa associação da figura de Cristo também como médico das almas, vamos presumir, na melhor das nossas interpretações, que ele tenha tido essa vontade. Mas essa vontade de se representar como um médico ali naquela imagem, mas mostra uma imprudência e uma irresponsabilidade em não perceber a sacralidade da imagem de Cristo. E por isso que, objetivamente, é um ato blasfemo, é um ato de desrespeito à imagem de Deus, diretamente. Ainda que tenha sido por imprudência, por uma culpa que não significa uma má fé necessariamente, mas mostra uma falta de tato. Dito isso, não dá para para nós sermos ingênuos e aceitarmos que existe um lado que é realmente errado dessa história, que é o lado do Irã. Não tem como não negar, porque se alguém precisa ser protegido nesse momento, são os mais humildes, os mais vulneráveis, porque essa é a mensagem cristã, proteger aqueles mais vulneráveis, proteger os que mais sofrem. E quem mais sofre é a sociedade civil iraniana. Se a motivação da guerra por parte dos Estados Unidos é econômica, é militar, o fato é que deteriorar, diminuir o poder do regime iraniano, da ditadura dos ayatolás, significa maior possibilidade de liberdade para as pessoas humanas que habitam o Irã e maior possibilidade de democracia, maior possibilidade de liberdade religiosa e maior possibilidade de expansão do evangelho naquela terra. Porque hoje o evangelho ele é impossível de ser propagado em qualquer nação muçulmana, principalmente na nação iraniana, que é um estado que é o mais doutrinário entre os estados islâmicos. Então, sobre a blasfêmia, Trump, ele tem que tomar consciência, e é uma situação dele com Deus. Os atos públicos dele, enquanto chefe de Estado, objetivamente, são melhores para a cristandade do que qualquer ação ou medida de qualquer presidente anterior dos Estados Unidos, que aprovava, esses presidentes aprovavam aborto, estimulavam aborto, patrocinavam aborto. Por exemplo, a Planned Parenthood, que é uma instituição que patrocina abortos sistematicamente nos Estados Unidos, o presidente Trump foi o único a cortar o dinheiro dela e a combater de frente essa instituição luciferina. E, inclusive, foi o único presidente, apesar de não ser, de ter essa noção da vida, sobre o que significa a vida, ainda em construção, ele foi o único que atacou o aborto e que defendeu a vida, inclusive recebendo apoio público de muitas freiras americanas, de muitas entidades religiosas americanas, entidades católicas, que viam na figura do presidente Trump alguém que era pró-vida e que realmente busca realizar essa agenda cristã e católica pró-vida na posição de presidente. E foi o que mais disseminou a defesa da vida entre todos os presidentes americanos dos últimos tempos, talvez em toda a história, porque, historicamente, sendo uma nação mais protestante do que católica, os Estados Unidos nunca teve presidentes que militavam ostensivamente em favor da vida intrauterina, da vida do nascituro. Ele foi o maior de todos. Então, isso não é colocado no debate público, as pessoas estão histericamente reagindo a essa situação de Trump, certo? Tem que alertar Trump. Trump tem que se retratar publicamente com o Papa. Trump tem que se retratar sobre a forma como tratou o vigário de Cristo. Mas se existe alguém que está lutando pelos cristãos nessa história, o único lado é o lado de Trump. E não dá para a gente tomar certas mensagens, mesmo as melhores mensagens, como é a mensagem fantástica que Papa Leão traz nesse momento de guerra, de forma absoluta, de forma radical e querendo explicar todos os aspectos de um cenário. Sobre a guerra em si, eu vejo, aí é uma opinião, não é uma posição oficial da igreja, como uma guerra justa. Porque não há mais possibilidade diplomática de resolver o problema dos cristãos
no Oriente Médio, senão peitando o Irã. Porque o Irã, além de perseguir as minorias religiosas dentro do próprio território, financia o Hezbollah e atinge todo o grande Oriente Médio, inclusive financiando células terroristas em outros continentes. E é um aliado íntimo e direto da China, que é o verdadeiro alvo dessa guerra. Porque o Irã é um fornecedor de petróleo e de fontes de energia para o Irã e também de subsídios e insumos para a agricultura, enfim, que são originalmente da Rússia, mas que passam pelo território do Irã e chegam à China. Então, parem de ser ingênuos e vejam a guerra na sua perspectiva espiritual, a partir do líder religioso católico, que tem um cuidado humano de trazer uma mensagem de dignidade humana em meio ao caos, porque é aí onde as almas devem ser mais altivas e preservar a vida a todo custo, com toda coragem, ao mesmo tempo ter um olhar sensível sobre o monarca, no caso o líder político, que é aquele que trata sobre situações de conflito, de paz e de relacionamento, que é um ambiente próprio da política. A política é um meio de pacificação social, é um estabelecimento do equilíbrio e da ordem nas relações humanas. Ela é justamente isso, além de ser preenchimento de espaço, além de ser a arte da negociação, tudo isso, mas ela é, sobretudo, a busca pela ordem, pela paz e pela liberdade, em última instância, e, em muitas situações, o julgamento sobre a motivação, a legitimidade moral de uma guerra, realmente, só o líder político consegue fazer. O que ele não pode é desdenhar da mensagem do sacerdote, que faz um alerta moral e espiritual que deve servir de baliza sempre para o líder político. Então, defendamos sempre a autoridade do Papa Leão XIV. Nós, católicos, devemos obediência a ele plena na questão dogmática. Devemos defender a figura, a imagem dele, por representar a imagem de Cristo, ou seja, até uma crítica, até uma discordância que nós tenhamos com ele, essa discordância deve ser feita com amor e respeito, que Trump não fez, e aí está o erro dele na forma, além da foto que ele fez, que aí é uma situação dele com Deus, e a gente pode, ao mesmo tempo, rezar pela reconciliação do poder secular com o poder espiritual, ou seja, que Trump possa se conciliar em algum momento com o Papa Leão XIV, porque se eles ficarem juntos, não com o Papa Leão XIV apoiando ele, ou tomando partido nessa guerra, não, mas no sentido de uma conversação diplomática, institucional, respeitosa, a gente vai ter, com certeza, uma aliança bombástica, aqui no sentido metafórico, em favor da liberdade no mundo. Então é isso. Essa é a mensagem que eu deixo aí sobre essa celeuma entre o Papa Francisco e Donald Trump. Né? Donald Trump precisa realmente se retratar. Isso é bom para a alma dele e é bom para o Ocidente e, enfim, o povo hoje ocidental que tanto sofre censura por ser cristão. Porque nos dá respeito com figuras que, no caso, sendo a maior representação institucional da Terra, o Papa, não só nos dá o alento, o ânimo espiritual, mas nos dá a possibilidade de que a política seja realmente um instrumento de paz. E é isso. Deus abençoe a todos.